Estamos recebendo aqui no estande da TV Olhos d'Água, na Feira do Livro de Feira de Santana, o escritor Oliver Brasil. Ele está lançando o livro Quilômetro 168, Vidas na Contramão, que conta os bastidores de uma tragédia. Oliver, eu queria que você contasse para a gente o tema desse livro. Na verdade, o tema que motivou a escrever esse livro, fugindo um pouco do contexto dos anteriores que eu já tenho feito, foi a tragédia ocorrida em 28 de setembro de 2012, quando fatidicamente perdemos 5 pessoas da família. De imediato perdemos 4, que foi a Aldineia, o Valmir e as 2 crianças, os 2 meninos, e ficando apenas a menina Stephanie. E uma série de coisas que foram se acoplando após esse acidente a história da tragédia, né? Por exemplo, o descaso do município de Teresina, a capital Teresina, no Piauí, as sugestões de pagar no hospital público que tivemos e uma série de outros problemas que foram acarretando no decorrer dos 5 dias que nós estivemos com a Stephanie, a única sobrevivente do acidente, no hospital. Uma garota que estava naquele estado precisava de cuidados, no mínimo, dignos. E, infelizmente, ela ficou 4 dias ainda em uma enfermaria por conta de não termos, na época, 100 mil. Eles pediram 100 mil para a gente fazer esse tipo de coisa, fazer o traslado da enfermaria para a UTI. E, diante desse quadro, motivei-me a escrever este livro, documentário Denúncia, até para evitar que novos casos se repitam em nosso país. Oliver, você fala que Stephanie ficou em um hospital e que esse hospital pediu 100 mil reais para transferi-la para uma UTI. Queria que você falasse que hospital é esse. Esse hospital é um hospital público, um hospital privado? Como ocorreu essa situação? É um dos hospitais públicos, por que não dizer o maior hospital público que existe na região entre Teresina e toda a região norte. Inclusive até atende pessoas das Guianas Francesas, do Pará, do Maranhão, que é o HUT, é o hospital geral que existe em Teresina. E, infelizmente, nos 5 dias que eu pude estar lá dentro, eu presenciei não só isso, como coisas do tipo, até para um paciente sentar numa cadeira, pagava 25 reais por dia. Então é um descaso absoluto. E eu fiz questão de frisar isso no livro, porque além de ter vivenciado, eu mesmo vivenciado, vi outras pessoas também em situações semelhantes que tiveram que pagar para poder estar em um hospital público e precisavam de tratamentos na área de ortopedia, quase que todos os tratamentos de casos mais graves, eles eram obrigados a pagar por isso. Tratando-se então de um hospital público, o que se pode entender dessa situação é que as pessoas que trabalhavam nesse hospital cometeram um crime, né? Você tem algum registro dessas conversas com essas pessoas? Sim, nós temos algo que em torno de 16 a 18 horas de gravação, conversa na assistência social, conversa com o médico, o Dr. Rogério, que foi o que fez a proposta e desconversou na proposta. Tem também gravações feitas quando pedi o laudo, uma cópia do laudo do prontuário dela. Me negaram, disseram que só ia me conceder através de um liminar na justiça. Então, tudo isso foram registrados nos últimos 2 dias que passei dentro do hospital. Eu consegui captar aí algo que em torno de 16 a 18 horas de gravação. Você chegou a transferir a Stephanie para a UTI nesse hospital? O que foi que ocorreu, né? E qual foi o destino dessa pessoa? Bom, na verdade, quando o caso chegou ao extremo, eu entrei em contato com um amigo nosso que é deputado e radialista aqui na Bahia. E ele foi um aio para nós. Ele conseguiu mover a imprensa da cidade de Teresina. Nós tivemos o apoio do jornal Meio Norte, da TV Canal Verde e alguns jornais.
e fizemos uma espécie de protesto na frente do hospital. Conseguimos em 20 minutos depois a transferência dela para a UTI do hospital, que, por sinal, havia a desculpa de que não tinha um único leito vazio. Estava aguardando, queria transferir para o HGV, que era um outro hospital. E após a denúncia, após a presença da imprensa na frente do hospital, nós conseguimos a transferência da Stephanie já no 4º dia, o que apenas levou ela a ficar mais debilitada e ela não veio a resistir e entrou em óbito. Você sofreu algum tipo de retaliação depois que fez essa denúncia? Sim. A princípio, a primeira retaliação que sofri foi que eu cheguei na enfermaria onde ela ainda estava, um pouco depois das entrevistas que dei, e um dos seguranças me informou que eu estava proibido de entrar na enfermaria. Cheguei a comentar com ele que ele estava agredindo o Estado de Direito. Ele disse: eu tenho ordens expressas da diretoria do hospital que o senhor não pode entrar. Voltei novamente, procurei a polícia militar que ficava na portaria, questionei, tive a sorte de encontrar um sargento muito gente fina que me deu muita força e foi comigo até a assistência social, brigou comigo na assistência social, não vou citar o nome porque ele pediu sempre que falar sobre o assunto, não mencioná-lo, mas uma pessoa, um anjo, um dos anjos que conhecemos lá. E também na assistência social, eu, no final de tudo, após o falecimento da Stephanie, sofri mais uma retaliação por conta dessas denúncias, que foi o fato de me privarem do direito de ter uma cópia do prontuário médico da Stephanie. E quando obtive esse prontuário, por intermédio do médico legista que fez o levantamento, ele veio com 6 páginas faltando, que eram exatamente as páginas que estavam autorizando a transferência dela desde a cidade de Lesbão Veloso, onde ocorreu o acidente, até o dia em que ela veio falecer. Com esse livro, você pretende também incentivar outras pessoas a denunciarem, porque a gente sabe que essa situação ocorre com milhares de pessoas todos os dias nesse país. Então, você escreve esse livro com esse intuito? O primeiro intuito é exatamente esse que você acabou de me perguntar: fomentar as pessoas a brigarem contra essa situação que, de forma deliberada, ocorre não só em Teresina, no Piauí, como em todos os estados brasileiros, por conta dessa corrupção latente que temos. E, por outro lado, o intuito principal do livro, que seria mostrar um exemplo de superação, de uma pessoa que conseguiu. O ponto central do livro não se concentra basicamente na família em si, mas se concentra mais na garota Stephanie, que foi o nosso exemplo de superação, pelo fato dela ter sido a única sobrevivente que, embora com 3 lesões medulares, uma perna quebrada, os 2 braços quebrados, ficou consciente o tempo inteiro. Ela forneceu informações da família, ela deu informação à polícia rodoviária, ela permaneceu o tempo inteiro interagindo com as pessoas que estavam em volta dela e nos ajudaram, que nos ajudaram a ser localizado. Isso nos ajudou muito, a questão dela ter ficado consciente e ela ter resistido lúcida até o fim. Para mim é um exemplo de superação. A TV Olhos d'Água gostaria de agradecer a você, Oliver Brasil, pela participação e dizer às pessoas que não deixem de ler esse livro. Quilômetro 168, Vidas na Contramão, está disponível no site obaagência.com. TV Olhos d'Água, sexta-feira do livro de Feira de Santana.